Para o eminente deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhores deputados, o que está prestes a ser aprovado aqui nessa PEC é outro roubo aos aposentados e aos pensionistas. Primeiro ponto que eu quero colocar é esse parcelamento do pagamento do regime próprio dos municípios. Tantos deputados de esquerda aqui que dizem defender os servidores, agora vão votar nessa PEC para que os servidores municipais que têm o regime próprio de previdência recebam calote. Segundo ponto, aquele aposentado, aquele pensionista que entrou com processo judicial, que teve o seu benefício ilegalmente negado, que demorou 10, 15 anos para vencer na justiça e ter o seu direito reconhecido, agora vai levar um calote no precatório que recebeu. Outro ponto, eu me lembro neste Congresso Nacional, toda a bancada do PT e dos partidos de esquerda discursando contra a PEC do calote do governo Bolsonaro. Agora aprovam uma PEC ainda pior, com o mesmo teor, para os estados e para os municípios. E eu chamo a atenção dos parlamentares de oposição. Essa PEC amplia o teto de gastos para o governo federal. Essa era uma PEC voltada para os estados e municípios. A União está aproveitando o trem da alegria para ampliar o teto de gastos. Votar sim a essa PEC é votar autorização para o governo Lula gastar mais, fora do arcabouço fiscal que ele próprio aprovou. Além disso, o que está sendo aqui, esse crime que está sendo cometido aqui contra o aposentado e o pensionista que venceu seu precatório na justiça é a correção da inflação mais 2% no recebimento do seu precatório. Isso é pior do que a poupança, que é o pior investimento que existe. Há 2 anos, só 2 anos, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional tanto essa correção quanto não ter prazo para pagar precatório. Mais uma vez isso aqui vai ser derrubado. Aí depois vão chorar. Vão falar, mas o Supremo está se metendo na competência do Congresso Nacional. Mas o Supremo está usurpando a competência do Congresso. É inconstitucional. O Supremo tem que derrubar mesmo. E tem que derrubar, inclusive, a quebra de interstício que foi aprovada. Quando o Constituinte determina que PEC tem que ser votada em 2 turnos, é para ser 2 turnos diferentes, não o mesmo turno, o turno da noite. Não existe previsão constitucional para se permitir que num mesmo turno, numa mesma noite, se mude o texto da Constituição. Requerimento de quebra de interstício é para aprovar texto no susto, para pegar de assalto a população, que é isso que está sendo feito. O potencial de rombo desse texto que está sendo aprovado aqui, e me envergonha que vai contar com o voto da maioria esmagadora dos parlamentares, é de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Vocês dizem que querem aliviar o caixa dos municípios. Com a limitação de pagamento para metade da receita corrente líquida que hoje vai para o pagamento dos precatórios, a dívida dos municípios vai dobrar, porque eles não vão conseguir nem pagar aquilo que está sendo emitido. Já é a 7ª vez, desde a promulgação da Constituição de 88, que esse Congresso concede permissão para calote em precatório, em dívida de Estado, em dívida de município. Nunca funcionou. O Estado caloteiro, o município caloteiro sempre ganha a anistia desse Congresso Nacional, sempre ganha o perdão desse Congresso Nacional. O prefeito, o governador incompetente tem um incentivo para dar calote. E com esse texto aqui, até governador e até prefeito que paga as contas em dia, agora vai ter incentivo para dar calote, porque vai ter desconto, vai ter deságio. E não tem prazo para pagamento. Veja, primeiro, o prazo para pagar os precatórios era 2020. Aí passaram para 2024. Passaram para 2029. Agora com esse texto não vai ter prazo nenhum. Parabéns a cada um dos deputados que vão votar esse texto aqui e condenar os próprios filhos e os próprios netos a pagar uma dívida de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Trabalho excelente que Vossas Excelências estão fazendo para o país. Obrigado, presidente.
presidente da Câmara dos Deputados, senhores deputados, senhoras deputadas. Não pode dizer que isso aqui está fomentando calote, muito pelo contrário. O que aqui nós estamos fazendo é garantir previsibilidade para os municípios com relação aos precatórios, para que eles possam se organizar, se planejar e não ser pego de calça curta. Para encaminhar contrário, deputado Kim Kataguiri. Vossa Excelência não quer encerrar a discussão, deputado Kim? Vossa Excelência é contra o encerramento da discussão? Vossa Excelência é um deputado aplicado. Senhor presidente, mais uma vez eu quero chamar a atenção da sociedade brasileira que acompanha esse debate. Essa é uma das piores propostas que nós já analisamos neste Congresso Nacional nos últimos 10 anos. Existe a argumentação de que estão aliviando os municípios, estão aliviando os estados, pois eu trago dados objetivos aqui. Nos municípios com regime especial de previdência, hoje a dívida é de 90 bilhões de reais. Essa PEC vai fazer subir para 500 bilhões de reais em 10 anos. No caso da dívida dos estados, essa dívida é de 138 bilhões de reais e ela passaria para 1 trilhão de reais. Tudo isso vai ser pago com dinheiro do trabalhador mais pobre. A tributação no Brasil é concentrada no consumo. É ele que vai pagar esse endividamento. E olha, me espanta muito parlamentares do PT que tinham um discurso muito duro, muito incisivo contra a PEC do calote dos precatórios no governo Bolsonaro, que votaram unanimemente contra a PEC no governo Bolsonaro, agora votam um texto ainda pior no governo Lula e com discurso a favor. Eu vi os mesmos deputados que discursaram contra na legislatura passada, agora discursando a favor. Mas assim, não fica nem em vermelho o rosto. É impressionante. E veja, o único ponto positivo da PEC foi retirado pela Câmara, que era justamente a obrigatoriedade de se fazer uma reforma da Previdência, que foi um erro desse Congresso Nacional em 2019, não obrigar os municípios e os estados a fazer a reforma da Previdência. Agora o estado que fez reforma, a prefeitura que fez reforma, não ganha nada. O prefeito que foi responsável, o governador que foi responsável, fez a reforma, colocou as contas em dia, não ganha 1 centavo. Aquele que não fez reforma nenhuma, que ficou gastando dinheiro com show inútil enquanto a cidade está com 30% de atendimento e saneamento básico, esse vai ganhar alívio, esse vai ganhar parcelamento. E reforço, antes era o prazo de pagar até 2020. Aí depois até 2024, depois até 2029. Em 2029, só 6% dos municípios não poderiam pagar, 94% poderia. Sabe qual que é o prazo agora nessa PEC? Não, em nenhum, não tem mais prazo para pagar. Eu também quero me endividar assim. Eu vou lá, pego o dinheiro emprestado, ou então eu sou um pagador de imposto, eu também vou falar para a Fazenda, para o Haddad, olha, eu decido quanto que eu pago o meu imposto. Eu vou parcelar até onde eu quiser. Aí é fácil. É esse o incentivo que a gente está dando para os municípios brasileiros. Presidente, vou encaminhar daqui mesmo, encaminhar favorável a PEC 66, tendo em vista que é uma proposta de emenda à Constituição que visa salvar os municípios das dificuldades financeiras por quais eles passam, principalmente ajustando o seu fluxo de caixa, tendo um planejamento financeiro melhor para poder investir com aquilo que ele deveria pagar em 60 meses das dívidas previdenciárias, vai poder pagar em 300 meses. Para encaminhar contrário, o deputado Kim Kataguiri. Presidente, só garante, por favor, a orientação do pessoal nas próximas votações, tá? Por gentileza. Aguardarei, deputada Thalíria, é porque essa votação não havia nem requerimento de votação. Mas é que foram chamados vários partidos, entendeu? Assim, nós só aguardamos dar o quórum e registramos a posição presidente, a gente aguarda a nossa orientação na próxima votação. Para encaminhar contrário, o deputado Chico Alencar. Senhor presidente. Para encaminhar contrário, deputado Kim Kataguiri. Deputado Kim está na tribuna. Perdão, deputado Kim, Vossa Excelência, para encaminhar. Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez eu faço um apelo a essa casa. São necessários 308 votos para aprovar essa matéria. Nós estamos endividando as futuras gerações.
Nós estamos criando uma dívida de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. E o governo Lula ainda tomou carona nesse projeto, ampliando o teto que eles podem gastar. O que o aumento de teto de gastos do governo federal tem a ver com parcelamento de precatório ou com calote no regime próprio de previdência dos municípios? Dois maiores prejudicados nesse texto. E veja, a esquerda que tanto fala da defesa do servidor público, que tanto fala da defesa do serviço público, prejudicando o servidor público mais vulnerável, que é o servidor público municipal, com o menor salário, que é o servidor público municipal, permitindo calote em regime próprio de previdência. Segundo ponto, boa parte desses precatórios são de pensionistas e de aposentados. Só para dar um exemplo do meu estado, o estado de São Paulo, demora-se 14 anos até você conseguir uma decisão judicial que mostre que você teve o seu direito violado pelo seu estado ou pelo seu município. 14 anos na justiça sem receber um centavo da aposentadoria e da pensão que você tem direito, que você trabalhou por isso. E depois vem aqueles discursos incisivos de que a direita está contra o pobre por causa da reforma da Previdência, que a direita está contra o pobre por causa da reforma trabalhista. Mas na hora de dar calote em aposentado e pensionista, não satisfeitos em protagonizarem o maior saque ao bolso dos aposentados e dos pensionistas no escândalo do INSS, que aliás o próprio INSS agora do governo Lula conseguiu uma decisão no Supremo para não pagar um centavo de indenização por dano moral, para pagar por uma correção só da inflação e não ter um mínimo de correção monetária. Então, não satisfeitos em roubar os aposentados e ingressar no Supremo para não indenizá-los, agora ainda vão institucionalizar mais uma vez um calote. E aí eu escutei discurso dizendo aqui, não, mas não é calote, a gente está prevendo que é crime de responsabilidade se não pagar o precatório. Nas últimas 7 PECs que a gente votou sobre esse tema, também tinha responsabilização para os gestores. E sabe o que a gente fez quando chegou a hora de responsabilizar? Anistiou, não puniu ninguém. Ninguém nunca foi punido por dar calote em precatório ou por dar calote na própria dívida. Isso aqui está saindo do dinheiro do bolso do trabalhador. Esse dinheiro está saindo do bolso do pagador de impostos. E esse Congresso Nacional, com esquerda, com direita e com centro, vai aprovar isso aqui em massa, em nome de populismo para prefeito. Essa proposta de emenda à Constituição, ela trata do limite para pagamento de precatórios pelos municípios, abre novo prazo de parcelamento especial de débitos dos municípios com seus regimes próprios de Previdência Social e também com o regime geral de Previdência Social. Deputado Kim Kataguiri. Estão de brincadeira de ter orientado sim para a PEC que liberou 12 bilhões e 400 milhões de reais para o Lula no ano da eleição, né? Não, gente, isso é inacreditável. A oposição ter orientado sim para a PEC 66 é uma coisa assim, é impensável, pô. Tem gente, não sei, vocês estão querendo fazer oposição, estão querendo fazer indicação para a esplanada? Pô, como que a oposição orienta assim num negócio desse, gente? Isso aqui é bizarro. Eu sei que teve muito deputado de oposição que votou contra, mas a orientação da oposição ser sim no mérito da PEC... Ah, mas depois apresentamos um destaque. Mas até apresentar o destaque já foi o pacote todo. Inês é morta. Gente, isso aqui é o presente que vocês deram pro Lula. 12 bi 400 milhões fora do arcabouço, que já é frouxo, que já permite crescimento de 2,5% mais inflação. E vocês ainda entregam de bandeja 12 bi na eleição. E eu vi que deputado dizendo, não, mas esse orçamento de 12 bi é infraestrutura, é saúde, é educação. Vocês querem enganar quem a essa altura do campeonato? A base do governo dizer que se o governo tiver 12 bi a mais, vai para infraestrutura? Vai onde? 4 bi de diária e passagem. Na semana passada, o Ministério da Fazenda teve o insight, teve a genial ideia, né, de finalmente limitar as passagens de classe executiva só para os ministros e não para os assessores. Mas demorou 2 anos e meio para o governo Lula perceber que não precisa levar 30 assessores em classe executiva em missão internacional. E aí vocês querem discursar aqui no plenário, dizer que esse dinheiro vai para saúde, educação e infraestrutura? E eu vi muito deputado também dizendo que está votando isso aqui porque é municipalista, porque quer ajudar os municípios.
Então eu vou fazer uma proposta para os deputados municipalistas. Vamos pegar os 50 bi de emenda parlamentar e deixar nos municípios. Tirar o poder dos deputados indicarem essas emendas e deixar que os municípios fiquem com esse dinheiro para eles. Esse dinheiro nunca vem aqui para Brasília, nunca vem aqui para a União. Deixa lá na base. Vamos ser municipalista? Aí ninguém quer, né? O que vocês querem é que os municípios sejam reféns das indicações de vocês. O que vocês querem é que os prefeitos sejam obrigados a vir aqui bater no gabinete implorando por migalha. É isso, não é ser municipalista. Querer que o município seja refém da sua emenda, isso não é defender município. Isso é querer que o prefeito seja refém da sua indicação como deputado, como senador, para depois te apoiar na eleição. Se a gente mudasse esse pacto, São Paulo, por exemplo, cada R$13 que um trabalhador do estado de São Paulo paga imposto, manda aqui para Brasília, volta 1. Vamos deixar a maior parte nos municípios paulistas? Vamos ver se tem tanto municipalista aqui, porque, segundo o painel, tem 400 municipalistas aqui nessa casa. Vamos pegar esses 400 votos, acabar com a emenda e deixar lá na base, mudar o pacto federativo, vamos tirar dinheiro do governo federal? Maior parte do governo vai pro maior parte da arrecadação vai para o governo federal, dos municípios e dos estados. E o governo federal é o que menos presta serviço público em relação aos municípios e aos estados. A base do governo topa deixar esse dinheiro lá nos municípios? Vamos aprovar a PEC aqui para que a menor parte da arrecadação fique com a União e a maior parte com os estados e municípios, como é na Europa, como é na Ásia, como é nos Estados Unidos, como é no Canadá. Aqui não. Aqui ser municipalista é apoiar calote em aposentado e pensionista. Ser municipalista é apoiar calote em aposentadoria de servidor público municipal. Isso que é ser municipalista. Também ouvi dizer aqui que é um grande absurdo aprovar a emenda que obriga os estados e municípios a fazer a reforma da Previdência, que a reforma da Previdência foi um crime contra o trabalhador. Bom, usa essa base de 400 votos e revoga a reforma da Previdência. Se a reforma da Previdência for ruim, vamos revogar? Vamos acabar com ela, voltar atrás? Vamos ver se a base do governo vai querer voltar atrás na reforma da Previdência. Vamos ver quanto de dinheiro vai sobrar no caixa do governo se revogar a reforma. Vamos ver quanto vocês vão conseguir gastar no ano eleitoral se revogar a reforma. Vamos lá, até eu voto para revogar a reforma da Previdência. Eu que fui o maior defensor da reforma da Previdência, voto para revogar aqui. Se a base do governo achou que foi ruim, quer desfazer? Foi um crime contra o trabalhador? Vamos desfazer então. Vamos ver quanto dinheiro vai sobrar em ano eleitoral para o Lula gastar se a gente revogar a reforma da Previdência. Então assim, gente, é um show de uma mistura aqui de gente que não lê o projeto e está votando, com gente que sabe exatamente o que está votando e vota por outras intenções. Os deputados continuam aqui no debate, portanto, dessa proposta de emenda à Constituição que trata do pagamento de precatórios. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem os seus votos. Presidente, o MDB, logicamente, que vai votar a favor. Como a proposta é de um senador do MDB, do Jader Barbalho. O relator na Câmara é o presidente do MDB. Então, os deputados que estiverem votando contra o nosso presidente, está votando contra o nosso partido. Então, a nossa orientação é sim. Como vota o governo? Presidente, o governo vota sim. Essa PEC foi amplamente discutida no primeiro turno. Vários oradores falaram, se posicionaram a favor ou em contrário. Um amplo debate na comissão e nós sabemos da importância dela. Por isso que nós defendemos o voto sim, para que a gente aprove a PEC no segundo turno. Vamos fazer a luta para evitar maldade em relação aos precatórios. Bancada vota sim. Eu quero... Maioria, senhor presidente. Orientar pela maioria, deputado Mauro. Senhor presidente, estão querendo tirar o direito dos nossos gestores de ter uma nova perspectiva. Em nome dos prefeitos e prefeitas do país inteiro, a essa hora da noite, os prefeitos do Brasil inteiro estão olhando essa votação, estão vendo quem é que tem compromisso com eles. É o nosso governo, o governo do presidente Lula, é o relator da matéria, o deputado Maria Rossi, que está aqui. Vamos votar e o voto do governo é sim, senhor presidente. Para encaminhar contrário, o deputado Kim Kataguiri. Meu querido Jordi me perguntou se eu não canso não. Não canso não, deputado Jordi. Vamos continuar até o final. E sei que
Sei que você é atropelado, aliás, ser oposição é ser derrotado todas as semanas, né? Agora, o importante é ter a resiliência para defender o nosso ponto de vista, marcar a nossa posição, deputado Evair. Você que é um dos sobreviventes, que está aqui até tarde nessa sessão, que já sobram poucos parlamentares. Infelizmente, presidente, esse é mais um discurso para marcar para a posteridade o desastre anunciado, o rombo contratado que nós estamos aprovando aqui, de 1 trilhão e 500 bilhões de reais, com 12 bilhões e 400 mil reais direto para o caixa do Lula gastar em ano eleitoral, e depois vai vir discurso do PT falando, olha, mas como a taxa de juros está alta, olha como o Banco Central é malvado, nomearam o novo presidente do Banco Central, que, aliás, eu achei muito engraçado. Como a base do PT é o deputado Rogério Correia, no plenário é taxa de juro desumana, é chicote no lombo do trabalhador. Agora, quando o Galípolo foi na Comissão de Finanças, a base do PT ficou toda mansinha. Ficou todo mundo quietinho, calminho. O mais duro que eu vi não foi do PT, não. Foi o deputado Mauro Benevides. Vou fazer justiça aqui. O sujeito foi incisivo e manteve o mesmo discurso que mantém aqui no plenário. Ele manteve na frente, na cara do Gabriel Galípolo, foi o deputado Mauro Benevides. Os deputados da base do PT, os deputados petistas, não estamos entendendo a complexidade da conjuntura, né, presidente? Porque teve aquelas atas que foram pré-contratadas pelo Roberto Campos Neto. Já tem 3 atas seguidas que ainda são do Roberto Campos Neto, que já foi o Galípolo que presidiu, com a maioria do Copom indicado por vocês. Aí vocês aprovam o rombo de 1 tri e 500 bi aqui, e amanhã não quer que o juro seja 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí vai falar, por que a gente não tem o juro do Japão? É porque vocês não pagam a dívida igual o Japão. Por que a gente não tem o juro dos Estados Unidos? Vocês não pagam a dívida igual os Estados Unidos. Por que a gente não tem o juro da Alemanha? Porra, se a gente tivesse um parlamento de país sério, de país desenvolvido, primeiro que os parlamentares estariam lendo o que eles estão votando, coisa que não é o caso da maior parte nessa matéria. Segundo, que quem sabe o que está votando estaria votando contra. Mas, infelizmente, boa parte do que sabe do que está votando a favor para atender prefeito. E aí vem gente me falar, mas para você é fácil falar contra porque você não tem prefeito. Se eu tivesse prefeito e fosse perder a eleição por esse posicionamento, eu teria o mesmo posicionamento, porque eu não sou deputado para permanecer deputado o resto da minha vida. Eu sou deputado para defender o que eu acredito. Então, se eu fosse perder a próxima eleição para isso, eu perderia. Por isso é não, presidente. Gostou dessa análise? Assista às lives no canal do MBL Live TV ao meio-dia, 3 horas da tarde e às 18 horas da noite.